E aí, pessoal, beleza? Tô de volta. Estava de licença paternidade nesse último mês, né? Que minha segunda filha nasceu. E aí fiquei 30 dias de licença paternidade. Tô voltando agora, né? O professor Valmir me substituiu aí por um tempo, coordenador Valmir, né? E vou dar então continuidade, né, ao nosso conteúdo do terceiro bimestre. Continuando a falar de migrações, de fluxo migratório, de dispersão da população, que eu já vi que vocês tiveram algumas aulas sobre esse conteúdo. E vamos então dar continuidade, dar uma aprofundada em algumas partes. Dispersão da população humana pelo planeta, eu vou fazer um breve resumo aqui, mas no final dessa videoaula vocês vão ter uma atividade relacionada a isso também, beleza? Então, galera, a gente viu lá na aula sobre o continente africano, né, lá no final de setembro, que a África é considerada aí o berço da humanidade, porque os fósseis antigos do Homo sapiens, foram encontrados aqui, né? Então, a teoria, né, se teoriza aí que a humanidade surgiu aqui no continente africano e daqui ela se dispersou pelo restante do continente, tá? Então, aproximadamente ali de 190 a 160 mil anos atrás, né, dentro desse período, o homem moderno, né, conhecido aí como Homo sapiens, e seus ancestrais se espalharam pelos continentes, iniciando assim, né, a dispersão pelo planeta Terra. E eles saíram desse continente, né, do continente africano, e buscavam novas terras porque eles eram nômades, né? Nesse período o homem ainda não tinha o costume de estabelecer-se em um único local e modificar o meio ambiente para atender às suas necessidades, como a gente faz, por exemplo, com a agricultura. Nesse período o homem ia para regiões aonde tinha alimento, seja plantas, né, frutas ou animais para eles caçarem. E aí, quando aquele alimento de determinada região acabava, se esgotava, ele migrava, e assim, devido à necessidade da busca pelo alimento e para assegurar sua sobrevivência, o homem foi se espalhando pelo planeta Terra. Beleza? Então, só uma rápida introdução aí à dispersão humana. O nosso foco aqui vai ser falar de migrações, tá? Então, vamos falar aqui de migrações internacionais. Elas ocorrem quando um indivíduo deixa seu país de forma voluntária para residir em caráter permanente em outro país. Então, aqui a gente tem duas características, né? Primeiro, que uma migração internacional, a pessoa está indo voluntariamente morar em um outro país, né? Um país diferente daquele do seu nascimento, diferente daquele da sua nacionalidade. Porque se a pessoa não vai em caráter permanente, ela vai passar um tempo, ela só está viajando a trabalho, ela só está viajando a turismo, né, a lazer. Então, a pessoa vai para morar, aí ela está fazendo uma migração internacional. E, obviamente, né, ela vai para outro país, né? Porque quando a pessoa muda de uma cidade para outra, mas ela não muda de país, ela não está fazendo uma migração internacional, mas sim uma migração interna, tá? Então, migrações internas é quando há deslocamentos espaciais voluntários da população dentro de um mesmo país. Então, se eu saio daqui de Brasília e vou morar em São Paulo, eu estou fazendo uma migração interna, né? Se eu for sair daqui para morar em São Paulo. Agora, se eu for para São Paulo só para passar algumas semanas, para fazer um curso, então eu não estou fazendo uma migração, né? Eu estou indo lá para estudo, estou viajando a turismo, mas não chega a ser uma migração, que eu não vou ficar lá de forma permanente. E se eu saio de Brasília para ir morar em Nova York, por exemplo, que fica nos Estados Unidos, aí já é uma migração internacional. E aí, só para não confundir, porque são dois termos que confundem, né? Afinal, o que muda é só a primeira letra, a diferença aqui de emigrante para imigrante. Emigrante, com E, é aqueles que deixam seu país para viver em outro país. Então, se eu saio do Brasil para ir morar nos Estados Unidos, em Nova York, como eu citei no primeiro exemplo, eu, eu sou um emigrante aqui
para os brasileiros, né? Então, para o país que eu estou saindo, eu vou ser um emigrante, porque eu estou indo para o exterior. Agora, para onde eu estou chegando, aonde eu estou entrando, eu já vou ser um imigrante, né? Aqueles que chegam a certo país vindos de outro país. Então, a diferença das palavras é uma questão de ponto de vista. Do país que eu saio, eu sou imigrante. Os brasileiros vão me ter como um imigrante. Eu estou saindo do país. E aonde eu estou entrando, né, a população do país que eu estou entrando, eu já sou um imigrante, tá? Então, lembre-se desse termo que será cobrado aí em atividades futuras. E aí essas migrações internacionais, elas têm crescido, tá? E isso se deve por vários fatores, mas dois são os principais. Primeiro, a globalização da economia, das finanças e dos costumes. Hoje nós vivemos num mundo globalizado. Isso quer dizer que eu tenho facilidade de comunicar e de conhecer várias localidades do mundo sem sequer sair da minha casa, né? Por meio da internet. Então eu posso pesquisar sobre um determinado lugar, saber se aquele local é seguro, o que tem de lazer, o que tem de oportunidades trabalhistas, uh, o tipo da moeda, os costumes daquele país. Então, eu posso conhecer uma localidade de qualquer local do planeta e sem sair de casa. E isso facilita, né? Porque muitas pessoas têm medo da mudança e isso dificulta ela querer sair da sua cultura, do seu país, para ir para outro país, principalmente se esse país é um país desconhecido. Então, o fato de eu já conhecer, estudar e ver se aquele país é bom ou não, já facilita. Então, isso ajuda no crescimento das migrações. E um dos principais é a facilidade do transporte, né? Hoje em dia a gente tem aí os aviões, né, principalmente, que tornam os deslocamentos bem mais rápidos, navios, né, os trens, carros. Então, existe uma variedade de transportes rápidos e seguros, né, no caso do avião, e que vão facilitar aí a pessoa a se deslocar de uma distância maior, né, de sair daqui, por exemplo, do Brasil e ir para o Japão. Então, dois fatores são os principais aí que possibilitam o crescimento das migrações internacionais: a globalização da economia, das finanças e dos costumes, ou simplesmente a globalização, e a facilidade dos meios de transporte. Então, calcula-se aí que mais de 230 milhões de pessoas, né, 3% da população mundial, vive fora de seu país de origem, ou seja, são imigrantes. Beleza, pessoal? Só para vocês terem uma noção aí dessa quantidade de pessoas, é basicamente a população que nós temos no Brasil, tá? É um número aproximado aí com a população brasileira. Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre imigrante, né, imigrante, viu os motivos que torna, né, a migração internacional elevada, vamos separar também agora dois conceitos que é diferenciar imigrantes e refugiados, né, que não são as mesmas coisas. Bom, segundo a ACNUR, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né, esse órgão aí que foi criado lá em 1950, com o objetivo de prestar assistência, né, a todos os refugiados no mundo. Para eles, o conceito de refugiados é que são pessoas que se veem obrigadas a abandonar seu país de origem por temerem serem perseguidas, maltratadas ou assassinadas. Ou seja, a principal diferença está na decisão voluntária ou obrigatória de ter que sair do seu país, tá? Então, como a gente viu aqui nos slides anteriores, o imigrante, ele é um indivíduo que vai sair do seu país para residir em outro, né, outro país que não seja o seu de origem, em caráter permanente, de forma voluntária, tá? Então ele escolhe, ele quer ir, ele decide, ele toma a decisão de ir. Agora, o refugiado não. Ele se vê obrigado a abandonar seu país, porque se ele não abandonar, ele irá perder sua vida,
ou ele irá sofrer consequências, né? Pode ser prisão, pode ser tortura, enfim. Normalmente, os motivos dessas pessoas serem perseguidas, maltratadas ou até mesmo assassinadas podem ser por motivos étnicos, né, de questão de raça, de cor. Isso aconteceu, por exemplo, no período do apartheid, que a gente estudou. Motivos religiosos, motivos ideológicos, né, pessoas que têm ideias contrárias ao de um líder de governo ou de um grupo de um governo, motivos políticos, e isso aconteceu muito. Muitas pessoas no Brasil, aqui no Brasil, saíram do país na época da ditadura militar, porque eram contra a ditadura, né? E, por conta disso eram perseguidas, né? E poderiam ser presas, torturadas ou assassinadas. E também por catástrofes naturais. E é importante a gente pensar nessa questão do ser obrigado a sair do país e sair de forma voluntária. Por exemplo, a gente sabe, a gente estudou em aulas passadas, que existem deslocamentos, migrações que acontecem de forma que a pessoa ela é obrigada a se deslocar. Mas isso ainda é diferente do refugiado. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Digamos que uma pessoa mora no Rio de Janeiro, em uma favela, e o índice de violência cresceu muito. Existe então ali uma violência muito grande. Se aquela pessoa continuar morando ali, pode acontecer de algum dia ela ser assaltada, de ela ser atingida por uma bala perdida, porque a comunidade que ela vive é muito perigosa e esse perigo vem aumentando. Porém, ela tem um risco de vida por morar ali, mas ela pode optar por continuar morando, né? Uma vez que ela pode acontecer de ela nunca ser assaltada, dela saber viver naquela comunidade, saber aonde não ir, o horário de sair de casa. Ou seja, ela vive num local perigoso, mas ela não está sendo perseguida, ela não é o alvo da violência daquela região. Aquela região é violenta, a pessoa pode acabar sendo vítima de um ato violento, mas ela não é o principal alvo, ela não está sendo perseguida. Então, ela ainda pode optar por morar ali, por não querer se mudar, né, não querer ir para um outro lugar, por não ter condição. E isso seria aí uma espécie de migração que, se ela optasse sair por medo, por temer pela sua vida, seria uma espécie de migração forçada, tá? Mas ela não seria um refugiado. O refugiado, ele é o alvo de uma ação agressiva, né? Então, por ele ser o alvo, né, ele se vê obrigado, porque se realmente ele não sair dali, algo vai acontecer, né? Não é uma dúvida, é uma certeza, né, que sua vida está correndo perigo. Então, diferente do imigrante, o refugiado o refugiado ele é obrigado a sair do seu país, o imigrante ele deixa voluntariamente. E pode acontecer de uma pessoa ela ter sua vida ameaçada num determinado país, mas ela não precisa sair do país, ela só precisa sair de uma cidade específica. Sua vida está em risco, ela vai sair, por exemplo, daqui de Brasília e vai para São Paulo. Isso daí, essa pessoa não vai ser um refugiado lá em São Paulo, né? Porque ela não saiu do seu país, mas ela vai ser um deslocado interno. Então elas migram. Uma pessoa que tem sua vida em risco, está sendo perseguida, está sendo maltratada e corre risco de ser assassinada, ela não sai do seu país, mas ela sai de uma cidade para outra, de um estado para outro, né? Ela está se vendo, ela está tendo o mesmo motivo de um refugiado, mas ela está indo para uma outra localidade dentro de um mesmo país. Exemplo, nos Estados Unidos isso é muito comum, ter aquela proteção à testemunha, né? A pessoa, ela observou um assassinato, ela foi, esqueci qual é a palavra, testemunha, né? Ela foi testemunha de um assassinato e aí aquele grupo de bandidos, normalmente uma máfia, quer matar a vida dessa pessoa para essa pessoa não depor contra eles. E aí vai lá o governo, né, e
pega essa pessoa e coloca ela para morar em um outro estado, em outra cidade, longe ali de onde ela estava, para proteger a sua vida. Então, isso seria um exemplo de um deslocado interno. Aqui no Brasil, não tem um sistema parecido, mas, por exemplo, um exemplo mais comum do nosso cotidiano, uma mulher tem ali um marido e esse marido é violento, ela se separa, mas ele ainda continua perseguindo ela, então ela se vê obrigada a se mudar para a casa dos seus pais que fica em outro estado, em outra cidade, para fugir dessa pessoa. Isso também seria um exemplo de deslocados internos, tá? Então a pessoa ela é o principal alvo e ela está se deslocando, ela não está saindo do país, mas ela está se deslocando de uma cidade para outra para proteger a sua vida. Beleza, pessoal? É importante vocês lembrarem disso porque essas diferenças de imigrante para refugiado, de, e de imigrante para deslocados internos vai ser cobrado, beleza? Então, agora vamos para as causas dos movimentos migratórios. Bom, pessoal, então, a imigração ela representa para o imigrante um grande esforço de adaptação ao novo meio físico. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é fácil a pessoa tomar a decisão de mudar, sair do seu país para ir morar em outro, tá? Porque ele vai precisar de um esforço adaptativo a, por exemplo, ao novo meio físico, né? Físico natural. Por exemplo, a pessoa que sai do Brasil para morar no Canadá, no norte do Canadá, vai ter que se adaptar a um clima mais frio, ou pode ir para uma região ainda mais quente, uma região de montanha, então vai ter que se adaptar, né, por ela não estar acostumado àquele novo meio ambiente. Vai ter que ter uma adaptação social, afinal, os costumes, a língua é diferente em outros países, né? Então ela vai ter que se adaptar ao tipo de cultura, né, de um país. Por exemplo, uma pessoa que decide sair do Brasil para morar no Japão, uma culinária diferente, uma língua muito diferente, costumes muito diferentes. Então, a pessoa vai ter que fazer um esforço para se adaptar e isso pesa na sua decisão de migrar ou não, tá? Motivos políticos também, né? O Brasil ele tem uma política que é até comum na maior parte dos países no mundo, principalmente países capitalistas. Mas, por exemplo, se a pessoa sair daqui para ir morar na China, vai se deparar com um âmbito político bem diferente do nosso. Então, tudo isso pesa na hora da decisão de migrar ou não, de ser um imigrante ou não. E aí tem vários motivos que fazem a pessoa sair do seu país, seja por motivos econômicos, né, buscar ir para um país mais rico, para ter melhores condições de vida, seja por motivos de cultura, por não gostar da cultura do seu país ou do estilo de vida de sua população e vai para um país que lhe agrada mais, né, que a cultura é mais do seu agrado, motivos bélicos, né, seja por questões de guerras, né, ou violência, como citado no caso de uma favela, né, questão de conflitos ali entre polícia e traficantes, motivos religiosos também, né, ou por questões naturais, seja por desastres naturais que obriga a pessoa a sair do seu país para ir para outro, ou também por não se adaptar ao meio natural do país que ela nasceu. E aí, esses fatores, né, esses motivos que as pessoas tendem a ter para migrar, eles são de duas ordens: ordem material e ordem social e cultural. A ordem material são aquelas pessoas que migram visando buscar, conquistar coisas materiais, né? Seja buscar um emprego para receber uma moeda mais valorizada. Por exemplo, eu saio do Brasil para ir morar em Nova York, Estados Unidos, porque lá eu vou ter um emprego onde eu vou receber em dólar e provavelmente eu vou ter uma renda melhor do que eu teria no Brasil. E aí eu vou poder comprar um carro, uma casa, e aí eu estou migrando porque eu quero melhorar meu padrão de vida, eu quero ter mais bens materiais. Então isso seria uma migração de ordem material.
ou de ordem social e cultural, por não me adaptar a uma religião ou no país que a pessoa vive, a religião ela é muito, ela entra muito na vida da pessoa. Por exemplo, vou citar aí a religião islâmica, né, onde, principalmente no caso das mulheres, se não seguirem certas regras, cabe até punição. Então a pessoa ela se sente ali presa a isso e acaba saindo daquele país, né, para ter mais liberdade ou ir para um local onde a religião não é tão severa, né, tão tá me fugindo a palavra, mas onde a religião não priva tanto assim a liberdade da pessoa. E aí, galera, para pegar aí finalizar nossa aula, né, a segunda parte da nossa aula, a gente vai falar aqui de alguma das grandes dispersões humanas, né, durante alguns séculos na história do nosso planeta. Começando então aí do século XV ao século XVIII, a Idade Moderna, né, que vai ali de 1453 a 1789, a gente tem aí como principal motivo de dispersão da humanidade, ou seja, seres humanos se deslocando e se espalhando pelo planeta, a expansão marítima comercial europeia, né, que aconteceu do século XV ao XVI, e ela só foi possível devido a grandes avanços técnicos da navegação marítima, seja na habilidade de navegar, que os europeus melhoraram bastante, e também na capacidade de construir navios, né, as caravelas. Então, tudo isso permitiu aos europeus a travessia dos oceanos. Até então, eles estavam restritos a navegar as, próximo à costa ali do continente europeu e no máximo se deslocavam ali no norte do continente africano. Com essa com esses avanços técnicos na navegação marítima, possibilitou o europeu a explorar o sul da África, o continente asiático e descobrir a América. Tá? Então, a partir da expansão marítima, o europeu, principalmente aí os portugueses, os espanhóis, franceses, holandeses e ingleses, passaram a explorar o mundo, né? Só nesse primeiro momento, não explorando ali a Oceania, né? Mas o foco foi na Ásia, na África, no sul da África e na América. E aí do século XV ao século XVIII, as trocas comerciais impulsionaram os deslocamentos populacionais, opa, cliquei errado aqui, e populacionais ou migrações internacionais. Então, essas trocas comerciais eram, por exemplo, a troca de matéria-prima, né, entre colônia e metrópole. Então, por exemplo, os portugueses se deslocavam de navio até o Brasil para pegar a madeira para o Brasil, depois a cana-de-açúcar e levar de volta para Portugal. E essas trocas, né, de mercadorias, de comércio, elas possibilitaram que muita gente viesse de Portugal para o Brasil e permanecesse aqui. Né? Algumas pessoas compravam terra aqui na colônia, né, que era o Brasil, que era mais barato, deixava seus familiares ali, voltava para Portugal e depois podia retornar ao Brasil, né, já tinha um imóvel aqui, e aí migrava, né, ficava aqui de forma permanente. Então, a gente teve muitos portugueses vindo para o Brasil, né, nesse período do século XV ao XVIII, muitos franceses deslocando para o Canadá, os ingleses indo para os Estados Unidos e também para o Canadá, os espanhóis migrando para a América Espanhola, né, que é a América ali que fala espanhol, onde tem o México, a Argentina, né, toda a América do Sul, com exceção do Brasil, boa parte da América Central, e muitos europeus também se deslocando para o continente asiático e africano. E também tivemos, pessoal, infelizmente, as migrações forçadas, né, que era os africanos, né, os negros africanos que eram capturados como escravos e levados para a América para trabalharem, né, para serem escravos aqui na América. Não chega a ser
nesse caso refugiados, tá? Porque não é que eles foram obrigados a fugir do seu país, né, e a migrar para fugir do seu país, mas não, eles foram forçados, né, é diferente, né, de ter a obrigação de migrar, eles foram forçados a migrar, eles migraram contra a sua vontade. Então, milhões de negros africanos foram forçados a se deslocar da África para a América. E aí, já chegando no século XVIII, né, por volta de 1701, né, início do século XVIII, começou ali as primeiras migrações de europeus para a Oceania, né, indo para a Austrália e para a Nova Zelândia. E aí as migrações do século XIX e XX, nós podemos dividir esses deslocamentos populacionais em 3 períodos, tá? Dentro desses 2 séculos. O primeiro período, ali durante o século XIX, onde milhões de europeus migraram para o continente americano, né? Eles migraram buscando melhores condições de vida, ou seja, oportunidades de emprego e aquisição de terras, né? Para construir, para ter a sua casa, construir sua casa e ali, né? Poder ter sua família. Então, essa é uma migração de ordem material ou econômica. E aqui a gente tem como principal exemplo, né, no Brasil, os imigrantes italianos que vieram para trabalhar nas plantações de café. Né? A gente tem até o dia 21 de fevereiro, que é o dia do imigrante italiano, né? Que foi um dos principais imigrantes europeus que vieram para cá. E aí no contexto da época, né, ali a escravidão ela tinha sido abolida. Então, os fazendeiros, donos dos cafezais, né, que café era o principal produto que o Brasil comercializava no mundo, ele tinha que substituir a mão de obra escrava, já que não era mais permitido ter escravo, por uma outra mão de obra. E aí surgiu a oportunidade vinda dos italianos. Né? O governo brasileiro ofereceu pedaços de terras barata para essas famílias de italianos, que lá na Itália não estavam tendo muita oportunidade de emprego. Então eles vieram, migraram para o Brasil para trabalhar nesses cafezais e também para adquirir ali, né, um pedacinho de terra para eles começar uma nova vida. Então essa foi o primeiro período aí de um grande fluxo de migrações, né, durante o século XIX. Nesse mesmo período também aumentou o fluxo migratório de europeus para a Austrália e Nova Zelândia, né? E basicamente o mesmo motivo. Eles iam para Nova Zelândia e para a Austrália em busca de terras boas, né? Para terras de boa qualidade, para agricultura, para pastagem, né? Criação de gado e também pela descoberta do ouro nesses 2 países, né? Então, para trabalhar no garimpo. E aí, o segundo período, ele pega ali as 2 grandes guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, até 1960. Então, no período dessas grandes guerras, né, a gente teve ali a implantação de governos autoritários ou ditatoriais, né, governos que, caso a população fosse contrária aos seus métodos de governo, eles prendiam, eles torturavam, eram governos muito autoritários, né, que davam pouca liberdade para a sua população. Então, muitas pessoas que não, não queriam viver, né, sobre esse governo acabaram migrando para outros países, né? Então isso aconteceu com os italianos, na Alemanha, né? A gente teve a Alemanha do Hitler, a Itália de Mussolini, a União Soviética na Espanha. Então muitas pessoas foram perseguidas, né? Pessoas que eram contrárias a esses regimes e foram obrigadas, né, a sair desses países e migrar para outros. Nesse caso, essas pessoas eram refugiados, uma vez que suas vidas estavam em risco, né? Aquelas pessoas que eram contrárias a esses regimes, elas eram alvos do autoritarismo, né, desses governos, então elas migravam, seja para o Brasil, aqui para a América, para os Estados Unidos ou para outros continentes. E aí também, após a Segunda Guerra Mundial, né, ela acaba em 1945, a Europa estava arrasada pelo conflito. Ou seja, muitas cidades foram destruídas, então não tinha indústria, não tinha fábrica, muitas pessoas perderam suas casas. Então, não tinha
emprego, né, já que fábricas, né, comércios, cidades inteiras foram destruídas. Então muitas pessoas migraram para outros países, né, fora da Europa, onde não aconteceu a guerra, para ter uma melhor condição de vida, já que a Europa estava, né, arrasada pelo conflito da Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra onde se utilizou armamentos mais pesados do que da Primeira Guerra. Afinal, a tecnologia já havia melhorado um pouco. E aí, de 1960 até os dias atuais, aí a gente tem o terceiro período desses grandes fluxos migratórios, é o que eu já vinha comentado antes com vocês, que foram os avanços científicos e tecnológicos, né, que permitiram a unificação do mundo, ou seja, a globalização, seja pela internet, seja pelos meios de transporte mais rápidos e seguros, né, a rapidez dos meios de transporte, permitiram um maior deslocamento, uma facilidade no deslocamento, fazendo com que aumentasse aí o fluxo migratório. Além também da intolerância religiosa, como a gente vê principalmente em países de cultura islâmica, ou intolerância étnica, como a gente viu na África do Sul pelo apartheid, ou intolerância política, como por exemplo acontece hoje na Coreia do Norte, né, que é um país fechado para o mundo. Então, esses motivos aliados à velocidade dos meios de transporte e do avanço científico-tecnológico possibilitaram também um maior fluxo de migração. Beleza, pessoal? Bom, a gente está aí já estourando o tempo, né? 31 minutos. É só um minutinho atrasado, né? Passando aí do tempo de vocês, na verdade, né? Não é atrasado. Mas, se bem que não, né? Hoje é aula dupla. Não, então a gente está dentro do horário. Tô voando aqui, né? Hoje a gente tem 2 aulas, ou seja, o nosso tempo é de 1 hora, tá? Tá tudo certo. Então, galera, atividade, ela vai ser um pouco diferente da atividade que eu só faço uma pergunta. Nesse caso aqui, vocês vão ter que ir lá no livro de geografia, ler o texto que está na página 50 do livro de geografia e vão responder em comentário particular essa perguntinha aqui que também já está lá no livro de vocês. Por que o trabalho da arqueóloga brasileira Niede Guidon desafia as teorias mais aceitas sobre a chegada do homem ao continente americano? Né? Isso daqui é sobre a dispersão do Homo sapiens, né? Então vocês vão lá, vão ler o texto para entender e para poder responder essa pergunta, beleza? Não é muito difícil, só vai dizer lá, porque o trabalho da arqueóloga brasileira então desafia essas teorias que são essas teorias mais aceitas. Para saber qual é o trabalho dela e quais são essas teorias mais aceitas, tem que ir lá ler o texto da página 50, beleza? Então é isso, estou feliz por estar de volta. E agora vamos com tudo aí, terceiro bimestre, né? Estamos já na segunda metade aí. Daqui é terceiro e quarto bimestre. Para a gente acabar esse ano que foi uma experiência nova para todo mundo, né? Acabar esse ano letivo, né? Porque o nosso ano letivo vai passar de 2020, né? A gente vai avançar até 2021. Então, vamos lá que a gente já está na segunda metade, né? Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês e até a próxima.